faz sentido colocar um general na Petrobras, disse Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES. Para economista, a saída de Castelo Branco é justificável devido à sua falta de perfil para lidar com o problema do diesel. Ele aponta também que a empresa precisa de um presidente técnico, mas que saiba administrar conflitos. A saída de Roberto Castelo Branco da Petrobras faz sentido, segundo o economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Isso porque Castelo Branco não tinha um perfil para tratar do problema do diesel. Com essa vertente social e econômica que demanda a questão dos caminhoneiros, diz Mendonça de Barros, o que não faz sentido é a entrada de um general que também não tem o perfil de olhar para o problema e, ao mesmo tempo, defender os interesses da Petrobras. Diferentemente de muitos economistas, Mendonça de Barros não vê problema na interferência do presidente Jair Bolsonaro na petroleira. A empresa é do governo federal, mas destaca que tabelar o preço do combustível seria a pior solução para o entrave. Ele defende o seguro para o caminhoneiro, semelhante ao que existe para o produtor rural, se proteger de variações climáticas. A seguir trechos da entrevista. Faz sentido porque Castelo Branco não tem o perfil para tratar do problema do diesel. Com essa vertente social e econômica que demanda a questão dos caminhoneiros, a linha de pensamento dele é liberal, de que cada um tem de se virar, de que se o preço é volátil, então vai ficar volátil. O que não faz sentido a entrada de um general que também não tem o perfil de olhar para o problema, analisando as questões econômicas e sociais e, ao mesmo tempo, defender os interesses da Petrobras. Não dá para a Petrobras mudar o preço todo dia em função da especulação lá fora. Isso introduz uma variação não racional dentro de setores importantes. Aqui o mais importante deles é o dos caminhoneiros. Independente, nem o Castelo Branco, nem o general do Exército tem condições de fazer uma arbitragem dessas. Teria de ser um perfil técnico, mas com capacidade de administrar conflitos. Não, o presidente Bolsonaro, pela falta de conhecimento que tem de economia, acabou entrando numa fria com essa história da Petrobras. O preço do petróleo é um dos mais voláteis. Isso não é de agora no Brasil. O preço tem outro componente que também é muito especulativo. O dólar, você combina essas volatilidades e chegar a uma situação em que não dá para administrar e tabelar, é uma solução que compromete todo o modelo econômico do ministro Paulo Guedes. O que é pior tudo isso, para influenciar o comportamento de caminhoneiros, os caminhoneiros não podem aumentar o preço do frete de uma hora para outra. Por isso, seria muito mais fácil criar um seguro para eles, com um seguro para o produtor rural que absorve os impactos climáticos. O Banco do Brasil administra isso, que é o bancado, com recursos fiscais, mas com o presidente não entende o problema e as soluções deles são as piores possíveis. Por outro lado, a solução do seguro já foi discutido na época do Fernando Henrique Cardoso. O câmbio estava estável e o problema ficou para trás, mas como estamos em um momento difícil por causa da flutuação do petróleo e do câmbio, precisamos de um governo que tenha capacidade de entender o que o caminhoneiro não pode ser submetido a um ajuste de 15% no diesel. Precisamos de duas coisas do governo. A primeira é que entenda que existe um problema bolsonarial
e a segunda de pessoas que entendam isso, que tenha capacidade técnica para propor solução e a situação e caótica. Ele não vai conseguir sair disso. Uma hora vai adotar a pior solução e tabelar o preço do diesel. A empresa e do governo federal. Não tem absurdo o presidente trocar a gestão por achar que não está indo na direção correta. Esse conflito estava colocando desde que Castelo Branco tomou posse. É muito ruim para ele que fica enfraquecido, até porque o Castelo Branco é da turma dele. Por outro lado, a importância dos militares aumenta agora. Um militar não é uma solução. O militar faz com que o presidente manda, então vai sentar no preço do petróleo com a agência e Estado. MPRJ instaura um inquérito civil para apurar a simulação de vacinação em idosos em Niterói. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva de Saúde da Região Metropolitana 2, instaurou nesta sexta-feira, 19, um inquérito civil para apurar fatos decorrentes da aplicação irregular de dose de vacina contra a Covid-19 em Niterói. O objetivo é verificar se uma técnica de enfermagem do município cometeu auto de improbidade administrativa ou similar durante a campanha de vacinação, a aplicação da vacina em um idoso. Na promoção do inquérito civil, destaca a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 2ª Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 2, que chegou ao seu conhecimento que no posto drive-thru instalado no campus da Universidade Federal Fluminense da UFF, bairro Gragoata, um idoso foi ao local na campanha de familiares para ser vacinado. E segundo as notícias vinculadas na imprensa, um parente teria filmado a ação e notado que a técnica de enfermagem não aplicou a dose da vacina. O texto ainda relata que após o ocorrido, o senhor foi procurado pelas autoridades de saúde do município e devidamente imunizado o Conselho Regional de Enfermagem do Rio. Também recebeu a denúncia contra a profissional e abriu procedimento para averiguar se houve conduta irregular. Além disso, a 106ª Delegacia de Polícia instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Desta forma será realizada a análise do vídeo disponível da aplicação da vacina para verificar se não há indícios de edição fraudulenta, de fraude no procedimento e a técnica utilizada na aplicação. A técnica de enfermagem também será ouvida para protestar os esclarecimentos relativos à situação. Fake news leva o indígena a temer a mudança de modo de vida e a resistir à vacinação, diz analista. Um levantamento feito pelo governo mostrou que o Brasil já deveria ter imunizado contra a Covid-19 o número de 431.983 indígenas, incluindo-os nos 4 primeiros grupos prioritários da campanha nacional. Apesar disso, 62% não tomaram nenhuma dose e o percentual é ainda maior entre os estados da Amazonas. 71% lideranças apontam as fake news como uma das causas do baixo índice de vacinação. Na quinta-feira, 18, o governo brasileiro oficiou no Supremo Tribunal Federal, STF, a informação de que foi ampliado o número de população indígena a serem contempladas com a cobertura vacinal. Mas qual é o real efeito que as fake news têm sobre as populações indígenas? Para discutir o assunto, a agência de notícias Sputnik Brasil conversou com Roberto Liebknecht,
coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Sul, do CEMISUL. Ele avalia que o problema da origem é a negação por partes do Estado, através de seus governantes, em especial do presidente da República, de seu ministro da Saúde e de toda a equipe de governo, de impor à sociedade como um todo, não só aos povos indígenas, uma sensação de segurança diante da vacina. O governo federal negacionista, essa sua postura que vem efetivamente comprometendo todo o processo de imunização no país. Temos que analisar primeiramente e levar em conta essa concepção do governo brasileiro de pôr em dúvidas a eficácia da vacina, propondo que as pessoas não se vacinassem, fazendo a disseminação de mentiras. Acerca das consequências desse processo de vacinação, declarou de forma veemente o especialista. Segundo ele, com os discursos das autoridades, começou em âmbito nacional a serem desencadeadas fake news. Elas foram sendo disseminadas paulatinamente, atingindo todas as camadas sociais, mas de modo especial atingir durante a população mais pobre, mais vulnerável, aqueles que mais necessitam de cobertura vacinal. As mentiras acerca de vacina foram sendo propagadas com mensagens que previam para os indígenas as transformações do seu modo de vida. Então, em algumas mensagens se podia identificar a informação de que aqueles que fossem vacinados teriam uma vida curta e com muito adoecimento que levaria à morte prematura. Uma outra mensagem é de que aquele que fosse vacinado perderia a fertilidade, mais que isso, em determinadas mensagens se dizia que as pessoas mudariam inclusive de sexo, explicou Liebigotti. Outra linha de informações que eles se tornariam animais, ponto em que o indigenista tenta para o fato de que na cosmovisão de muitos povos indígenas, com isso perfeitamente possível com a agência Sputnik Brasil. Araraquara, no interior de São Paulo, decreta lockdown total, proíbe carros e fecha até supermercados. Prefeitura publicou um decreto na noite desta sexta-feira 19, determinado o lockdown total da cidade durante 60 horas. O município já estava em confinamento desde o dia 15 de fevereiro para conter a propagação do coronavírus. Agora o prefeito Dinho Silva, do PT São Paulo, endureceu ainda mais as restrições. De acordo com a medida, ficam fechados bancos, indústrias, supermercados, postos de combustível, serviços públicos não essenciais a todo o comércio, e o lockdown se iniciará a partir das 12 horas do domingo 21 e ficará em vigor até às 23h59 de terça-feira 23. Quem for pego e não apresentar provas de necessidade de sair de casa será multado em até 6.000. Só estarão autorizados a abrir farmácias, estabelecimentos de saúde, postos de combustível. Tem permissão para abastecer somente veículos dos serviços públicos municipais, estaduais e federais. Estamos falando de um momento em que as famílias estão chorando e a morte de seus entes só nos podemos juntar e tirar Araraquara dessa situação, disse Silva em vídeo postado nas redes sociais. Pelo quinto dia consecutivo, Araraquara registrou 100% de ocupação de leitos e pacientes já foram transferidos para outras cidades. O município registrou mais de 5 mortes por 19 só nesta sexta-feira 19, com a agência Sputnik Brasil. Itamaraty viabiliza voo para os brasileiros entre Portugal e Brasil. País europeu está com voo suspenso devido à pandemia. O ministro das Relações Exteriores divulgou a nota nesta sexta-feira 19, informando que concluiu a negociação com Portugal para a realização de um voo comercial extraordinário entre Lisboa e Guarulhos, São Paulo,
para o dia 26 de fevereiro, devido à suspensão de voos diretos entre os dois países no dia 27 de janeiro. Segundo o Itamaraty, por se tratar de uma operação privada, os interessados em embarcar no voo de 26 de fevereiro devem tratar diretamente com a companhia aérea TAP, que será responsável pelo transporte dos passageiros para a marcação ou aproveitamento de bilhetes aéreos em função do estado de emergência e as restrições vigentes em Portugal devido à pandemia de Covid-19. Somente poderão ingressar no aeroporto passageiros com bilhetes confirmados pela empresa aérea. O ministro informou que para esse voo comercial extraordinário permanece inalterados as exigências de documento para viagem, assim como a apresentação de testes negativos para a Covid-19 e o preenchimento de formulário da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declaração de saúde da boa viajante para entrada do Brasil. O Itamaraty informou que continua negociando com o governo de Portugal a possibilidade de realização de voos entre os dois países com a Agência Brasil. Crítico do Kremlin, Navalny perde apelação contra a pena de prisão. Um tribunal de Moscou rejeitou rapidamente o apelo de Navalny. O crítico do Kremlin, Alexei Navalny, perdeu seu recurso neste sábado, 20, contra o que ele disse ser uma decisão politicamente motivada de prendê-lo por quase 3 anos, mas disse que sua fé em Deus e a crença na justeza de sua causa o estão sustentando. Navalny, o crítico mais proeminente do presidente Vladimir Putin, foi preso no início deste mês por violações da liberdade condicional que ele disse terem sido forjadas. Os países ocidentais condenaram o caso e estão discutindo possíveis sanções à Rússia. Um tribunal de Moscou rejeitou rapidamente o apelo de Navalny neste sábado, ao mesmo tempo em que reduziu sua sentença de prisão original em 6 semanas. O prazo original era de 2 anos e 8 meses. Mas, levando-se em consideração o tempo que ele já havia passado em prisão domiciliar, seu advogado disse que agora passaria um pouco mais de 2 anos atrás das grades, e que sua equipe jurídica tentaria contestar a decisão de rejeitar seu recurso. Navalny respondeu sarcasticamente à decisão, que abre caminho para que ele seja transferido de uma infame prisão em Moscou para um campo de prisioneiros. Eles reduzirão a pena em 1/2 meses. Excelente, ele disse de uma gaiola de vidro do tribunal. A decisão do tribunal de manter Alexei na prisão diz apenas uma coisa. Não há lei na Rússia no momento, escreveu no Twitter uma equipe da Navalny's Anti-Corruption Foundation, que investiga a suposta corrupção oficial. Navalny, 44, havia dito anteriormente ao juiz que ele não era culpado de violações da liberdade condicional como um tribunal anterior havia determinado. Ele voltou para a Rússia no mês passado da Alemanha, onde estava se recuperando de um envenenamento quase fatal na Sibéria em agosto, com o que muitos países ocidentais disseram ser um agente nervoso. Ele disse que não pôde se apresentar ao serviço penitenciário de Moscou no ano passado porque estava convalescendo na Alemanha na época. Não quero me exibir muito, mas o mundo inteiro sabia onde eu estava, disse Navalny ao juiz. Ele disse que não se arrependia de voltar à Rússia, que sua fé em Deus o ajudava a sustentá-lo e que a força estava na verdade. Nosso país foi construído com base na injustiça. Mas dezenas de milhões de pessoas querem a verdade. E mais cedo ou mais tarde eles vão entender. O ministro das Relações Exteriores da Letônia, Edgars Rinkēvičs,
disse no Twitter que a decisão do tribunal estava em desacordo com um apelo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos esta semana para libertar Navalny, e poderia levar a mais sanções contra Moscou. Solicitado a comentar sobre o futuro político de Navalny após a decisão do tribunal, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Não é absolutamente da nossa conta." Caixa de Slander Navalny compareceu ao tribunal novamente no sábado, para a culminação de um julgamento de difamação separado contra ele. Ele é acusado de difamar um veterano da Segunda Guerra Mundial que participou de um vídeo promocional em apoio às reformas constitucionais no ano passado, que permitiu a Putin concorrer a mais 2 mandatos no Kremlin após 2024, se ele quiser. Navalny descreveu as pessoas no vídeo como traidores e lacaios corruptos. Mas ele disse que seus comentários não foram dirigidos especificamente contra o veterano e que as autoridades estão usando a acusação para manchar sua reputação. Os promotores estaduais pediram ao tribunal que multasse Navalny em 950 mil rublos, US $12.800, por calúnia. Navalny disse ao tribunal que o caso era uma tentativa de distrair as pessoas de perguntas complicadas que ele fez sobre a riqueza de Putin e seus aliados, e que os promotores estaduais estavam usando o veterano de guerra para chegar até ele. Moratória sobre grandes demonstrações. A prisão de Navalny gerou protestos de rua em todo o país na Rússia, mas seus aliados, a maioria dos quais estão em prisão domiciliar ou no exterior, declararam agora uma moratória para grandes manifestações até a primavera. Alexei Venediktov, um dos jornalistas mais proeminentes da Rússia, observou o que chamou de atmosfera derrotista dentro da oposição na ausência de planos imediatos para protestos de rua. Vimos a rejeição de um movimento de massa, protestos de rua, e uma transição para reuniões à luz de velas, e agora absolutamente nada, disse ele na estação de rádio Eco Moskvi. Navalny acusa Putin de ordenar sua tentativa de homicídio. Putin descartou isso, alegando que Navalny faz parte de uma campanha de truques sujos apoiada pelos Estados Unidos para desacreditá-lo. Com a agência Reuters, a humanidade teria perdido ao menos 20 milhões de anos de vida para a Covid-19. A humanidade perdeu milhões de anos de vida para a Covid-19. Cálculos foram realizados em novo estudo de pesquisadores da Universidade Pompeu Fabra espanhola e do Instituto Max Planck para Pesquisa Demográfica alemão, publicado na revista Scientific Reports. Nos cálculos, pesquisadores usaram estatísticas de mortes por Covid-19 de 81 países e compararam a diferença entre a idade de cada pessoa que morreu e a expectativa de vida dela por país. Os pesquisadores utilizaram um método especial chamado Anos de Vida Perdidos, YLL, na sigla em inglês, para avaliar a quantidade média de anos que uma pessoa poderia ter vivido se não tivesse morrido antes. No total, 20.507.518 de anos de vida teriam sido perdidos devido à Covid-19 em 81 países incluídos neste estudo, 16 anos por cada morte, afirmou o diretor do estudo, Dr. Héctor Arolas, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. No entanto, os pesquisadores notaram que o estudo não levou em consideração somente a quantidade de anos perdidos em resultado de mortes diretamente ligadas à Covid-19. Ainda assim, ressaltaram que falecidos por causa de problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas também perderam mais anos de vida devido à pandemia. Segundo a análise dos dados,
Nepal foi a nação mais afetada na perda de anos de vida por causa da Covid-19. Em média, nepaleses perderam cerca de 26 anos de vida. Entre os 5 países mais afetados também estão Taiwan, Bolívia, El Salvador e República Dominicana. Com as menores perdas de anos, tendo por cada morte devido à Covid-19 uma perda de menos de 10 anos de vida, encontram-se Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Eslovênia, Suécia e Suíça. Com agência Sputnik Brasil.